Brasil, construtor de ruínas. Eu moro com ele. A lambança entre o público e o privado na Lava Jato. Não há como compreender os últimos anos do Brasil, e pós-2013, sem compreender a Operação Lava Jato. Há muitas formas de olhar para seu impacto sobre o Brasil. A Lava Jato produziu acontecimento. Produziu também tanto uma ideia de Brasil, quanto uma ideia de como o Brasil poderia ser salvo. Lamentavelmente, os agentes da operação personalizaram a justiça. O ato reforça uma mazela histórica do país, onde a lei é pessoalizada e tudo depende não da legislação, mas do juiz, ou do procurador, ou do policial, não da instituição, mas da pessoa. Sérgio Moro evoca mais o coronelismo que atravessa a história do Brasil do que a justiça republicana que deveria nortear uma democracia que mereça esse nome. Ao liderar os julgamentos da Lava Jato, Moro tornou-se mais um coronel da justiça do que o funcionário público que efetivamente era. Teria sido um enorme ganho para a real transformação do Brasil se o processo que desnudou a relação entre empreiteiras e agentes públicos tivesse sido conduzido com neutralidade e sem personalização. Se a justiça dependesse da lei, não do juiz. Se o juiz quisesse apenas fazer o trabalho que é pago pelo público para fazer, e não se tornar herói por fazer o trabalho que é pago pelo público para fazer. Os dias, porém, não foram assim. A página do Facebook que a mulher de Moro criou e manteve de março de 2016 até novembro de 2017 é o retrato de nossa miséria como nação. É a prova de nossa dificuldade de deixar de ser colônia e de resistir à compulsão de beijar a mão mesmo de coronéis pagos por nossos impostos. É a prova também da mistura do público e do privado, que a Lava Jato procurou combater nos esquemas de corrupção, mas repetiu em sua atuação, ao pessoalizar e personalizar o que deveria ser sem outro rosto, o que não o da instituição. A página, que chegou a ter 844 mil seguidores, era Eu moro com ele. Precisa dizer mais? Sim, é necessário dizer mais. Moro abusou do seu poder. Um poder que a ele não pertence, mas que lhe é conferido pela instituição. E a instituição, numa democracia, serve ao público. Basta percorrer a trajetória, as ações e as declarações para construir a convicção de que o juiz da Lava Jato interferiu nos rumos do país para muito além de suas atribuições. Isso já estava claro muito antes do vazamento de trocas de mensagens entre o juiz e os procuradores, num grupo de Telegram divulgado pelo jornal The Intercept. O episódio, conhecido como Vaza Jato, escancarou e provou a falta de neutralidade. Moro não foi o único. Sonhando com ser notável, porém, ele se tornou o mais notório dos juízes que abusaram do poder nos últimos anos e, assim, corromperam o judiciário. Gilmar Mendes e outros ministros do STF também mereceram seus próprios obituários como juízes. A obra de Conrado Hübner Mendes, professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, desvela com precisão a atuação do STF e de parte de seus ministros nas últimas 2 décadas. Em janeiro de 2018, o professor escreveu em artigo na Folha de São Paulo, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal é protagonista de uma democracia em desencanto. Os lances mais sintomáticos da recente degeneração da política brasileira passam por ali. Os votos e decisões terão menos relação com o direito e com a Constituição do que com inclinações políticas, fidelidades corporativistas, afinidades afetivas e auto-interesse. O fio narrativo, portanto, pede a arte de um romancista, não a análise de um jurista. Ao se prestar a folhetim político,
o STF abdica de seu papel constitucional e ataca o projeto de democracia. A separação de poderes conferiu lugar peculiar ao Supremo. O Parlamento é eleito, o STF não. O Parlamento pode ser cobrado e punido por seus eleitores. Os ministros do STF, não. O presidente da República é eleito e costuma ser o primeiro alvo das ruas. Os membros do STF estão longe disso. A Corte Suprema tem o poder de revogar decisões de representantes eleitos. É um tribunal que se autorregula e não responde a ninguém. O que justifica tanto poder e a imunização contra canais democráticos de controle? Fecha aspas. Não se compreende o atual STF sem compreender o impacto da transmissão das sessões pela TV Justiça, iniciada em agosto de 2002. Já a partir do começo da primeira década, com a constante exposição ao público e a análise de projetos de grande interesse da sociedade, como o da pesquisa com células-tronco e a autorização para interromper a gestação de feto anencéfalo, o STF foi se tornando palco e seus ministros personagens conhecidos pelo nome nas ruas. A conversão teve impacto profundo no demasiado humano de todos eles, os que foram, os que estão e os que ainda virão. Para alguns intérpretes do Brasil, os desfechos ocorridos na segunda década foram em grande parte definidos pelo que se chamou de partido da política, ou pela politização do judiciário. Mas, se o Supremo Tribunal Federal se tornou um protagonista político no Brasil recente, é um fato que nem mesmo Gilmar Mendes conseguiu se igualar a Sérgio Moro na determinação dos rumos do país. Moro autorizou a condução coercitiva de Lula, que seria realizada em 4 de março de 2016. Durante a madrugada, policiais federais foram até a casa do ex-presidente e o tiraram de lá para levá-lo a interrogatório. O juiz afirmou, em nota pública, que o instrumento foi usado para evitar confrontos. Afirmaria também que, abre aspas, cuidados foram tomados para preservar, durante a diligência, a imagem do ex-presidente. Fecha aspas. Que tipo de candura seria necessária a Moro e também aos procuradores da Lava Jato para não imaginarem que, para o Brasil, o que viraria verdade é que Lula fora preso diante das câmeras? E que isso, por si só, já julgaria e condenaria o ex-presidente mesmo antes do julgamento e da condenação? Que tipo de inocência seria necessária a Moro e a seus pares para não perceber que condução coercitiva, termo que não faz parte do vocabulário da população, nem é de fácil apreensão, seria sinônimo de prisão? E que o espetáculo, com forte aparato policial, como se Lula fosse o próprio Al Capone, seria decodificado como a prisão de Lula? Espetáculo. É importante sublinhar, para o qual uma grande parte da imprensa foi convidada para garantir a produção e a difusão da imagem de forte poder simbólico. Lula não sabia que seria tirado de casa às 7 da manhã, mas uma parte da imprensa, sim. A imagem de Lula preso, para o Brasil inteiro e para o mundo, não mostrava que a lei vale inclusive para ícones populares e ex-presidentes, como os operadores da Lava Jato quiseram vender. Mas sim que a lei também não vale para ícones populares e ex-presidentes. Que o abuso e a violação de direitos são a regra para todos, ou quase todos. A mais exata representação são justamente os 240 mil presos sem julgamento atirados em penitenciárias que se assemelham a câmaras de tortura, assim como os negros humilhados pelos policiais nas periferias. Naquele ato arbitrário, Moro e a Operação Lava Jato não ampliavam os direitos previstos em lei, mas sim ampliavam a violação a eles.
O que o juiz e os procuradores estimularam naquela cena foi a vontade de linchamento. Levar alguém para depor dessa maneira, produzir esse tipo de imagem, também é um tipo de linchamento. E foram aplaudidos por parte da população exatamente porque atenderam à sanha, legitimaram a vontade de vingança, ao dar-lhe roupagens de lei. Quando o rito da justiça é substituído pela vingança, e essa substituição é permitida ou mesmo promovida por quem é formalmente agente da lei, isso também é corrupção e corrói a sociedade tanto quanto o superfaturamento de obras. Em períodos tão delicados da história, é necessário que a lei seja interpretada de forma conservadora. Teria sido fundamental que parte dos agentes da Lava Jato tivessem demonstrado capacidade para resistir à tentação das vaidades pessoais e para reprimir as paixões que também os habitam. Não foi assim que aconteceu. Em 16 de março de 2016, Moro vazou áudios gravados ilegalmente de conversas pessoais entre Lula e a então presidenta Dilma Rousseff, assim como conversas de Marisa Letícia, mulher de Lula, com os filhos. Conversas privadas foram lidas em tom de dramaturgia pelos apresentadores do Jornal Nacional, na TV Globo, na véspera da posse de Lula como ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff. Lula chegou a assumir o cargo na manhã seguinte, mas a posse foi questionada por decisões de juízes de primeira instância em várias cidades do país. A disputa foi decidida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, que, no dia 18 de março de 2016, suspendeu a nomeação de Lula. O judiciário havia barrado uma decisão da presidenta da República, a mesma que, um dia antes, tivera seus direitos violados no vazamento dos áudios ilegais. O ministro do STF, Teori Zavascki, que meses depois morreria num acidente de avião, repreendeu Moro formalmente pelo vazamento. Mas o ato já tinha sido consumado, e Moro e seus apoiadores alcançaram o objetivo. Lula seria condenado por Moro. Em seguida, teve a decisão confirmada em segunda instância, por unanimidade, pelos 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF-4, com sede em Porto Alegre. Condenado pelo triplex do Guarujá, que supostamente teria recebido da construtora OAS, as provas contra ele eram tão frágeis que constrangiam até adversários políticos. Depois de uma noite e de um dia de vigílias, Lula foi preso em 7 de abril de 2018, sob o protesto de uma multidão de pessoas reunidas no entorno do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, berço de seu nascimento como o político mais popular da história recente. Deixou o sindicato em apoteose, como convém a um líder de massas. No primeiro semestre de 2018, Lula era pré-candidato à presidência da República, mas estava preso. Pesquisa após pesquisa do Datafolha mostrava Lula em primeiro lugar. Na pesquisa depois da prisão, chegava a 16% a diferença para o segundo colocado, Jair Bolsonaro. Em 8 de julho de 2018, o desembargador plantonista Rogério Favretto concedeu um habeas corpus a Lula. Sérgio Moro estava de férias em Portugal, mas, mesmo assim, avisado, interferiu no processo e procurou o presidente do TRF-4, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Moro sentiu-se à vontade para sair momentaneamente de suas férias para fazer política no judiciário. E Lula, então, seguiu preso. Se antes pairava alguma dúvida, naquele momento ficou explícito que Lula era um caso pessoal para Moro. E juízes não podem ter casos pessoais. Em 31 de agosto de 2018,
o STF decidiu que Lula não poderia ser candidato com base na lei da ficha limpa. Foi a maior interferência do judiciário nos rumos da democracia brasileira. O candidato em primeiro lugar nas pesquisas não poderia receber o voto dos brasileiros, condenado por um processo que correu rápido demais na justiça, com provas frágeis demais, julgado por juízes e desembargadores que falam demais sobre o que tem o dever de julgar com isenção e impessoalidade. Em 1º de outubro, 6 dias antes do primeiro turno das eleições de 2018, Moro retirou o sigilo de parte de uma antiga delação do ex-ministro do PT, Antônio Palocci. Não havia nada de novo nessa parte da delação. Nenhuma investigação havia sido feita a partir dela, porque os relatos eram frágeis e não existiam provas. Não havia nenhum motivo para que a delação fosse exposta ao público, exceto o de interferir na eleição. Moro fez isso. Lula foi impedido pelo judiciário de ser candidato, e Jair Bolsonaro se elegeu em 28 de outubro de 2018. Quem seria seu ministro da Justiça? Sim, ele, Sérgio Moro, o juiz que condenou e mandou prender o candidato em primeiro lugar nas pesquisas, se tornou ministro do principal beneficiário pela prisão. Segundo o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a sondagem de Moro foi feita ainda durante a campanha presidencial. Moro e Bolsonaro negam. A impossibilidade ética de se tornar ministro da Justiça do governo do principal beneficiário pela prisão de Lula é evidente. Grita. Mesmo assim, mais uma vez, uma parte da população defendeu o indefensável. O Vale Tudo mostrou que a compreensão do que é corrupção, no Brasil, é simples. Corrupção é o que o outro faz. 2 anos antes de se tornar ministro de Bolsonaro, ao responder sobre suas intenções políticas, Sérgio Moro afirmou aos jornalistas Fausto Macedo e Ricardo Brandt, do jornal O Estado de São Paulo. Abre aspas. Não, jamais. Jamais. Sou um homem de justiça e, sem qualquer demérito, não sou um homem da política. Acho que a política é uma atividade importante. Não tem nenhum demérito. Muito pelo contrário. Existe muito mérito em quem atua na política. Mas eu sou um juiz. Eu estou em outra realidade. Outro tipo de trabalho. Outro perfil. Então, não existe jamais esse risco. Fecha aspas. Meses depois dessa entrevista, em novembro de 2017, durante um evento realizado pela revista Veja, Moro voltou a afirmar, abre aspas, não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Fecha aspas. Concordo com Sérgio Moro sobre Sérgio Moro.